Livros de cabeceira com Raquel Costa. Bom dia a todos e a todas, o meu nome é Raquel Costa, sou psicóloga na UMAR Açores, delegação da Ilha Terceira, e hoje venho-vos falar da obra do professor Pio Abreu, Como Tornar-se Doente Mental. Este livro foi publicado em 2006 e aparece na minha vida quase no final da minha formação académica, em 2014, no aeroporto de Lisboa. Por inerência da minha profissão, o título chamou-me a atenção e, por norma, eu gosto de comprar os livros sem ler o que é que lá vem dentro. E depois acabou por ser uma forma muito simples de perceber algumas características da doença mental. Ela está dividida em 7 capítulos, que começam e estão divididos com critérios do nosso Manual de Diagnóstico de Doença Mental, o DSM-5, e vai dividindo em cada capítulo as diferentes doenças que nós habitualmente diagnosticamos na psicologia e na psiquiatria. Só que aqui tem um cunho muito humorístico do que é ser doente mental, de quais são as características, e por fim o último capítulo é como não se ser doente mental. Isto foi uma forma simples de eu perceber algumas características das pessoas com quem iria trabalhar e que futuramente e neste momento trabalho, porque todos nós, e como um professor meu logo no primeiro ano de faculdade nos disse, parem de folhear os livros de doença mental porque vocês vão ter um bocadinho de todas elas, porque somos pessoas, isto são doenças de pessoas, portanto vão ter um bocadinho de todas elas. E o professor Pio Abreu fez aqui um trabalho excelente na forma de mostrar, através da sua experiência na psiquiatria, o quão vago e simples pode ser um doente mental e quão complexo também pode ser a pessoa que diz que não é e afinal o é e que preenche todas as características. O DSM dá-nos várias listagens e se tiverem a oportunidade de ver este livro, ele está muito simples, ele dá-nos critérios muito simples e básicos para fazer o diagnóstico, mas nem sempre é só isto. É muito raro nós encontrarmos, como aprendemos na faculdade, um doente puro e duro, que preencha só os critérios de determinada patologia. E o que este livro nos mostra é exatamente isto. Se calhar o que eu tenho no capítulo 1 vou ter também do capítulo 6 e depois vou ter do capítulo 5, eu sou uma mistura de todos eles. E de forma irónica mostra-nos que nós não conhecemos assim a doença mental. Os meus livros todos estão rabiscados. É muito difícil eu ler um livro, até dos mais simples, que depois posso até sugerir um ou dois, estão todos rabiscados ou sublinhados e vou fazendo sempre notas naquilo que vou lendo quando me faz sentido. Também se o livro não me faz sentido, eu por norma não passo do primeiro capítulo. Este é um livro que volta e meia eu releio, por isso trago como sugestão, não só para os profissionais de saúde, mas também para o público em geral, porque acho que a forma como ele está escrita, esta escrita é muito simples e fácil de se entender, não há aqui aqueles critérios difíceis e aqueles nomes pomposos que até eu, como profissional de saúde, não gosto de usar. É simples de percebermos o que é que está escrito, e foi uma das coisas que pelo menos no prefácio do livro aparece e também depois nas revisões que são feitas deste livro, é a facilidade com que qualquer um de nós consegue ler o que aqui está e perceber o que é que poderá ser ou não uma doença mental. Tal como o professor Pio Abreu afirmava, e ele afirma neste livro várias vezes, é muito difícil nós distinguirmos uma pessoa sã de uma que não é. Porque todos somos sãos até o momento em que saímos da nossa sanidade. E existem vários contextos que nos podem fazer sair da sanidade diária. E o desafio que ele teve aqui, eu acho que é bastante importante de referir, é que ele pôs isto de forma muito simples e aparentemente não complicadas. Portanto, o que nós pegamos aqui, nós podemos facilmente pegar aqui, abrir e, por exemplo, uma variante de estado dissociativo. Isto para uma pessoa que não trabalha em nada do que seja psicopatologias e por aí fora, não faz a mínima ideia o que é um estado dissociativo. E aqui vem o critério do diagnóstico, do DSM, e depois vem abaixo a explicar de uma forma muito simples, é quando nos faltam, por exemplo, diz aqui, atributos para uma personalidade eficaz. Portanto, em vez de nós sermos, olha, é teimosa ou não é teimosa, é rabugento, não é rabugento, um dissociativo não sabe o que é. E ele explica isto aqui e dá exemplos de vários pacientes que teve, claro que nunca falando deles, mas é uma obra muito simples de se ler e para quem trabalha nesta área, para quem tem curiosidade nesta área, até para pessoas que eu acompanho, por vezes quando elas chegam e dizem, a doutora acha que eu
que eu sou bipolar, a doutora acha que eu sou esquizofrénica. Eu às vezes digo, olha, então leia este livro, que assim vai perceber se é ou não, porque é uma forma de nós percebermos que todos nós podemos ter alguma coisa, só que nem sempre está diagnosticado da forma correta. E infelizmente na saúde mental ainda existe muito preconceito e estereótipo. E determinado comportamento é logo associado a uma doença mental. A pessoa, se está um bocadinho mais em baixo por algum motivo, porque todos nós temos alturas que nos sentimos melhor ou pior, as pessoas, está deprimido. Ou então, afinal, não é depressão, é aquela esquizofrénica. A palavra esquizofrénica aparece muitas vezes fora de contexto. E aqui é uma forma de nós percebermos de forma fácil, simples e para qualquer leitor, mesmo que não tenha formação nenhuma nesta área, tentar se enquadrar e perceber, ok, se calhar é normal eu ter estes sintomas, é normal porque aqui existem várias formas e o professor Pio de Abreu, talvez por ser professor, tem esta facilidade, talvez por trabalhar com pessoas há muito tempo, também tem esta facilidade. Ele mostra-nos aqui como nós muitas vezes nos autodiagnosticamos de forma errada e como também muitas vezes os próprios profissionais de saúde, devido à quantidade de pessoas que têm de atender, porque nós muitas vezes funcionamos com números e não com pessoas, infelizmente, diagnosticamos de forma errada, porque o diagnóstico para ser bem feito não é num dia, não é numa consulta, não é numa sessão, por norma leva um mês, para conhecermos os maneirismos, as manias, como dizia o Marco Paulo, as taras e manias de cada um. Nós temos que ter tempo com aquela pessoa para percebermos o que é que aquela pessoa é, quem é que aquela pessoa é, e como eu vos dizia, é muito difícil nós termos apenas uma patologia. Existe normalmente comorbilidade entre patologias, um bocadinho de cada uma, e é o que nos faz únicos. Como dizia uma menina há alguns dias, numa sessão que eu fiz numa escola cá, ela disse-me, nós não nascemos para ser perfeitos, nascemos para ser únicos. E realmente é verdade, e é isto que isto nos mostra. Com ou sem a doença mental, por isso o livro termina em como não ser um doente mental, nós nascemos para ser únicos e temos que aceitar o único que nós temos e as nossas particularidades que cada um tem e que cada um apresenta para com os outros. Obviamente que quando isto sai um bocadinho da nossa zona de conforto, e isto é uma coisa que eu digo com muita frequência, quando põe em causa o nosso bem-estar físico, mental e até o profissional, quando implica no nosso dia-a-dia o nosso bem-estar, se calhar aí convém procurar. E é uma forma, e o professor aqui diz muitas vezes, este livro não faz sentido a uma pessoa que renuncia ao tratamento. Obviamente que se calhar das pessoas que leem isto é alguém que já procurou tratamento, é alguém que está em tratamento ou são profissionais de saúde. Uma pessoa que não aceite que tenha um problema de saúde mental, e todos nós, alguns na nossa vida já tivemos, nem que sejam problemas de ansiedade, se nós não aceitarmos isso, muito dificilmente vamos pegar neste livro, vamos fazer como eu fiz há uns anos atrás, há praticamente 10 anos atrás, no aeroporto de Lisboa, quando eu olhei e vi como tornar-se um doente mental. Se calhar nós fugimos deste título e precisamos de nos aproximar um bocadinho mais dele. Agora, para fugir da doença mental e para vocês não acharem que o psicólogo só lê coisas destas, tenho outras duas sugestões. Uma muito clássica, que foi o único livro que eu li e reli no espaço de um mês, várias vezes, foi o Memorial de Convento de José Saramago. Este livro foi-me apresentado como a toda a gente no programa de português de Portugal. Nós temos que ler o Memorial de Convento para a preparação de exames, e tal como os outros livros todos. Vocês não conseguem ver, mas quem está aqui comigo consegue, os meus livros estão todos rabiscados. E realmente foi dos livros que eu pensei que ia ser uma seca medonha, como adolescente que era, um livro com mais de 300 páginas, é muito, e foi dos livros que eu li e reli, como vos disse, em menos de um mês. Porquê? Porque eu primeiro apreciei muito a forma da escrita, porque não é uma escrita convencional, como José Saramago nos habituou. E outra questão, eu tenho muita curiosidade de perceber a história de Portugal, e quando percebi que isto me contava a história do convento de Mafra, eu comecei a associar os espaços e os lugares que aqui eram retratados ao físico. E quando tive a oportunidade de regressar a Mafra, levei o memorial comigo e li o memorial enquanto estava lá. Olha, isto é aqui. Ele aqui fala disto, ele ali fala... E acho que quando nós pegamos nas obras e damos-lhes vida, ou elas têm outro significado para o nosso dia-a-dia, quando é uma coisa palpável que nós podemos ver e olhar e conhecer, faz todo o sentido. E neste segmento também sugiro um dos livros
não é o último que eu comprei, mas deve ser dos últimos. Comprei em 2020, que é de um apresentador de televisão, o Helder Reis, que se chama Lendas, Mitos e Ditos de Portugal. Eu tenho muita curiosidade de perceber porque é que as coisas são como são, como é que surgiram os nomes, porque é que aquilo é feito daquela forma, porque é que acontece de determinada forma, e obviamente que as lendas e os mitos de Portugal fazem sentido. Fiquei muito feliz quando peguei, este foi daqueles que eu olhei para o índice, porque se não houvesse nada a falar das ilhas, eu muito possivelmente não o iria comprar. Mas fiquei muito feliz que engloba aqui a Batalha da Salga e outras. E uma das crónicas que eu gosto mais que está aqui descrita é, por exemplo, a história das sopas do Espírito Santo, que nem sempre aparece isto escrito, e foi através deste livro que eu fiquei a conhecer que isto foi feito, obviamente, para o Espírito Santo, como elas são conhecidas, mas também por homenagem à Rainha Santa Isabel, que teve o milagre das rosas e dos pães, e isto começou, portanto, o culto do Espírito Santo começou em Tomar, e obviamente depois chegou às ilhas, e todas as 9 ilhas celebram, mas a Ilha Terceira é a que celebra com mais ênfase o Espírito Santo. E as sopas do Espírito Santo são feitas de acordo com aquilo que era dado pela Páscoa e por aquilo que era dado pela Rainha Santa Isabel aos pobres. E tentou-se manter este culto. E aqui explica isto de forma muito simples. Por norma, cada história ocupa uma página. Portanto, não é exaustivo e tem de tudo aqui um pouco. Tem as batalhas, tem os castelos e vai até à comida. E é muito interessante de se ler, porque acho que se nós não conhecermos o nosso país, também não faz sentido conhecer outros. Primeiro começar por dentro para depois irmos para fora. Isto é como um conhecimento pessoal. Se nós não nos conhecermos a nós, não faz muito sentido querermos conhecer bem os outros. Primeiro começamos por nós e depois vamos aos outros. E aí faz mais sentido. E são estas as minhas, não uma, mas 3 sugestões de leitura a quem tiver um tempinho e gostar de ler coisas mais levezinhas, se bem que o Memorial não é assim tão leve, porque é assim, eu sou profissional de saúde e tenho que estar sempre a ler, mas confesso que tenho muita dificuldade em ler livros exaustivos. Se for uma coisa mais simples e que não tenha uma linguagem que implique muito esforço mental, confesso que é mais fácil para mim. Portanto, se é mais fácil para mim, acho que para qualquer comum mortal, que até que não gosto muito de ler, isto é mais fácil de encaixar e é de forma leve e passa-se bem um bocadinho. Todos estes 3 livros já os li mais do que uma vez, muitas vezes estão no saco da praia para ir lendo. Outras vezes, quando viajo, por norma levo um livro qualquer um da prateleira, mas já aconteceu estes serem, por norma, os livros de viagem, porque eu consigo ler numa viagem, consigo ler o livro completo numa viagem terceira Lisboa, por norma. Portanto, são bastante simples de ler e não nos cansamos de o fazer. E obrigada e espero que gostem de boas leituras.